Boa noite, galera. Tudo bem? Como que vocês estão? Boa. Comecei 4 minutinhos atrasado aqui. Estava combinando com as nossas convidadas um pouquinho do que a gente ia falar hoje. Antes de eu começar, confirmem para mim, por favor, se a conexão está maneira, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, por favor. Convidadas, vocês que estão aí, principalmente quem estiver pelo computador, pelo celular também, tem um botãozinho em algum lugar da tela aí de vocês chamado Live Comments. Se vocês clicarem ali, vocês vão conseguir ver tudo que a galera tá digitando. Só para, sei que às vezes a gente, né, quer saber e tal o que tá rolando, tá bom? Boa, a conexão tá muito boa hoje. Que bom, que bom. Hoje eu acho que tá maneiro também, tá maneiro mesmo. Hoje tô no interior de São Paulo, né, galera? Aqui é muito bipolar. Tipo, se chove, se o clima fecha, começa a ficar ruim a internet. Hoje o clima parece que tá maneiro, então a internet parece que tá boa. Tá bom. Legal. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema que muitos de vocês estão me perguntando. Eu já dei uma resposta resumida sobre esse tema várias vezes, mas hoje eu quero dar uma resposta mais completa, né? E não somente do meu ponto de vista. Então, hoje a gente vai falar sobre o TOEFL, tá? Hoje a gente vai falar sobre o TOEFL, e principalmente sobre o ponto de vista de qual é o TOEFL mais indicado. Porque agora a galera está fazendo, o TOEFL ele liberou o TOEFL online, né? Quais são as diferenças, então, entre o TOEFL online e o TOEFL presencial? Qual que é a diferença entre eles? Qual que é o mais indicado para mim? Matheus, estou afinzaço, estou precisando fazer o TOEFL agora e cancelaram todos os TOEFLs presenciais no Brasil. E agora, faço online? Aí eu vou falar que você não tem opção, né? E como que você faz esse TOEFL online? Como que a gente se prepara? Quais são as diferenças? O que você precisa saber? O que você não precisa saber? Quais são os cuidados que você precisa ter? Como que você prepara o seu psicológico para essa prova, né? E hoje a gente vai ter duas pessoas aqui conversando com a gente. Uma é a Clara, vocês já conhecem, né, a nossa mentora, e hoje cuidando aí de boa parte cuidando aí, ajudando a gente a gerenciar as nossas revisões de qualquer tipo de documento hoje na mentoria, além de, obviamente, toda a história dela, né, ajudando aí mais de 500 pessoas a conquistarem oportunidades fora e a especialidade dela aí, principalmente na parte do inglês, tá? Então, vou trazer a Clara para contar um pouquinho para a gente o que muda, e vou trazer também a Carla, que é uma aluna nossa, talvez uma das alunas que mais tem aí se esforçado nos últimos meses, está super dedicada para conquistar uma oportunidade fora, realmente está ralando ali e topou fazer a prova do TOEFL online. Então a gente vai querer saber, tipo, na prática, assim, qual foi a perspectiva dela fazendo a prova, né? Ela fez essa semana contando para a gente aí. Então vai ser uma aula bem completa para a gente começar já de cara, galerinha. Peço para que vocês mandem uma mensagem no grupo de vocês, relembrem a galera que a gente já começou, tá? E é uma aula importante. Tá? É uma aula importante, vai ser uma aula bem técnica e eu não vou responder as perguntas durante a aula, tá? Então segurem as perguntas para o final, porque eu acho que tem bastante coisa para vocês aprenderem e eu sugiro hoje que vocês assistam essa aula com papel e caneta na mão, que vai ter bastante coisa para vocês anotarem, tá bom? Então bora lá começar. Mandaram já? Manda aí, quem mandou já no grupo, manda um polvo, manda alguma coisa aí, tipo, manda alguma coisa aí pra gente, só para eu saber que você já mandou. E de verdade, às vezes a galera tá chegando do trabalho agora, em casa, nem todo mundo viu mensagem no grupo que a gente já está começando, então é importante para reforçar que realmente é um papo bacana. Bora lá então, vou chamar nossas convidadas, Clara e Carla. Tudo bem? Tudo bom? Olá. Muito bom. Vou começar com a Clara. Clara, você que é especialista em TOEFL, especialista em inglês, conta um pouquinho para a gente o que muda, o que é esse TOEFL online aí, principalmente para quem está até por fora, nem sabe o que é TOEFL online, o que está rolando aí? Explica para a gente. Ei, gente, tudo bom? Obrigada, Matheus, por me receber. Então, gente, TOEFL online versus TOEFL presencial. Eu acho que se tem alguém caindo de paraquedas, é bom primeiro lembrar que o TOEFL presencial, ainda assim, ele é no computador, né? A gente está falando daquele TOEFL tradicional, que você vai lá no Test Center, senta no computador e faz a prova.
Excelente ponto, excelente ponto. TOEFL feito no papel, galera, isso daí é da época passada, de 10 anos atrás, é verdade. O TOEFL IBT, que é o TOEFL que a gente faz, é no computador, só que ele é numa escola, numa faculdade, numa instituição que te dá todos os recursos, né? E aí a discussão agora é, como que é esse novo online? Daí não é na escola, é onde? Exatamente. Aí, com essa loucura toda da pandemia, tá tudo fechado, os test centers fechados, as faculdades onde tinha o TOEFL não tá podendo ir, né? Então, eles liberaram, o pessoal do TOEFL liberou o TOEFL Go, que é um TOEFL que os alunos podem fazer em casa. A prova é para ser do mesmo jeito, eles não mudaram nada, continua tendo as 4 sessões, o tamanho é o mesmo. Então, tem reading, listening, speaking and writing. É tudo ali na tela do seu computador, do mesmo jeito, mesmo número de textos, de listening, de tudo. Então, basicamente, a prova não tem nada de diferente. O que tem de diferente é que você vai fazer na sua casa. Tem um terceiro, tem um site que chama ProctorU, que eles são responsáveis por, tipo, vigiar se tá tudo certo, se você não tá colando e tal. Então, a inscrição é feita de maneira diferente, você tem que fazer uma inscrição também no ProctorU. Tem toda uma série de requerimentos de computador, de ambiente, você tem que ter uma câmera que consiga mostrar a sua sala toda, não pode ter nada na mesa, você não pode anotar no papel, então você tem que providenciar ou um quadro tipo esse, só que pequenininho, ou uma lâmina daquelas, tipo de retroprojetor. Eu não sei se vocês jovens vão lembrar. Aí, tá vendo? Não sei se os jovens vão lembrar do retroprojetor, mas uma lâmina, tipo um plásticozinho, que você vai poder anotar ali também com uma caneta que apaga. Então, você tem essas duas opções para poder anotar. Que interessante. Eu vou te interrompendo, Clara, até para a gente ir um pouquinho mais devagar aí. Calma, a gente está indo muito rápido. Porque, só para eu entender, tá? Nunca fiz o TOEFL em casa, quero entender aqui. No TOEFL convencional, quando você entra lá no Test Center, tu tem o seu computadorzinho e tal, a galera te dá uma folha de papel, né? Então, nesse TOEFL em casa, eu já não posso anotar nada em papel. Tipo, tem que ter uma lousa ou um quadro branco ali e anotar tudo no quadro. Exatamente. Você tem que ter ou um whiteboard, parece que foi esse que você pegou, né, Carla? Um quadrinho pequenininho. Isso, aqui. Gente, eu fui criança nos anos 80. Na minha época, tinha uma lousa mágica. Não sei se vocês vão saber. Eu podia apagar ali também. Eu acho que essa ia super servir para o Tom. Esse aqui eu acho que é de criança, inclusive. Ó, veio com... veio todo bonitinho. Mas aí tem que ficar, tipo, visível a prova inteira? Como que você faz para anotar e, tipo... Não. Você pode usar na posição de papel mesmo, né? Você vai usando e apagando, mas não tem que ser assim, quadro que você vai fazendo, assim, não. Beleza. Mas, então, vamos lá. Então, tem esses requerimentos. Por exemplo, requerimento de sistema. Só pode ser Windows. Então, eu mesma não ia poder fazer. Meu computador é Linux, não ia dar para fazer no meu computador. Mesmo que você tenha um Mac, você tem que ter o Windows no seu computador. Assim, basicamente, diferença de prova não é para existir. É para ser a mesma experiência de reading, listening, tudo igualzinho. O que muda são os requerimentos de sistema, de ambiente, a forma de inscrição e por aí vai. E a galera, eu gostei de um negócio que você falou, eu não gostei, não sei se é a palavra, achei interessante algo que você falou, que quando você vai começar a prova, a galera meio que olha seu quarto inteiro, eles fazem ali tipo uma vistoria. Como que funciona isso daí? Você sabe, Clara? Depois eu pergunto para a Carla também, que a Carla vivenciou isso daí. Eu vou te falar que quando eu fui ler esses requirements, foi o que mais me chamou a atenção, que estava falando, eu estou até com isso aberto aqui, eu vou ler aqui. Camera must be able to be moved to show the proctor a 360-degree view of the room. Então, a câmera tem que poder se mover e dar uma vista de 360, inclusive do tabletop, então, inclusive da sua mesa, antes da prova. Aí, eu fiquei curiosa para saber na prática como que isso funciona.
É a câmera mesmo do seu computador? Você pega ele na mão assim e dá uma girada? Como é que é? Isso, eu usei a do notebook mesmo, então eu fui girando o computador e mostrando. Às vezes eles pedem para ver debaixo da mesa, me falaram, mas o meu não precisei ficar mostrando canto do quarto, nada assim. Eu esperava que iriam ser bem mais chatos, assim, mas quanto a olhar o quarto, não foram tanto. É que eu também esvaziei o quarto, gente. Porque me falaram, eles são muito chatos. Se você puder, tira até roupa de cama. Então, eu tirei até a roupa de cama do meu quarto, da minha cama, eu tirei prateleira, eu tirei tudo, assim, para não ficarem me enchendo o saco mesmo. Entendi. O medo da galera é de como tu tá fazendo em casa, né? Sem um instrutor e tal, de você colar, ou de você ter alguém te soprando resposta e tal, né? Faz sentido. E o microfone tem que ficar ligado o tempo inteiro? Não sei, tem, Carla? Tem que ficar ligado o tempo inteiro. A câmera e o microfone, eles te acompanham o tempo todo. Eu Ah, imaginei. Não, e tá aí eu já. falando isso nos requirements, é. Não, eu imaginei, porque se é para ser anti-cola, né? De repente alguém poderia sussurrar alguma coisa e tá com o microfone desligado, sei lá. Não, Né? inclusive, você não pode usar fones. E aí Ah, eles pedem para olhar a sua orelha antes. Eles falam, mostra bem, orelha direita, orelha esquerda. Então eles querem ver se você eles, não tem nada. eles pedem, inclusive, para não usar brinco. Olha só que interessante, galera. A gente já volta aqui na parte de requerimentos, que eu estou achando muito maneiro, e acho que aqui a gente vai ficar um tempinho contando das experiências de vocês. Antes disso, eu quero saber, Carla, para você que foi fazer a prova, como que foi a inscrição para o TOEFL online? Tipo, tu já tinha marcado uma e depois você teve que... Como que foi? Eu já tinha marcado para fazer no centro, ia fazer dia 25 de abril. E aí foram, acho que foi 3 dias antes, eles me falaram, ó, foi cancelado o seu TOEFL por causa do corona. E eu já estava preparada psicologicamente para fazer no centro, já estava treinando no Dias, papel, escrever. Uns 3 dias antes. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que fazer em casa. Eu tinha até considerado antes fazer em casa, fazer no centro, não sei se o corona vai chegar antes ou não. Mas foi uma surpresa mesmo, porque eu não tava preparada. Então eu tive que mudar tudo bem rápido e eu tinha pressa, né? Então eu tive que fazer a inscrição no site do Proctor mesmo. Eu falei lá eles me deram uma opção. Ah, você pode mudar para outro dia no centro ou você tem a opção do online. Aí eu falei, ah, não tenho tempo, vou para online. E aí que eu fui parar no site do Proctor. E aí no do Proctor também não tem muitas datas disponíveis, por exemplo, para a próxima semana. A mais próxima era depois de 19 dias. Então, e aí era uma segunda-feira, foi depois de 19 dias. Eu já estava pronta para fazer a prova, então falei, nossa, eu vou ter que esperar mais 19 dias. Mas era o que tinha, né? Ganhou mais 2 semanas para estudar aí, né? Pensar pelo lado bom, né? Não, brincadeira, porque quando a gente tá ali bem na época de inscrição, aí é pesado, né? Porque tu já tem todo o seu cronograma ali, quando tu vai aplicar, só falta a prova, e eu sabia que tu tava ali, tipo, quase ali na data, né? Então tá, então você já tinha feito a inscrição para o TOEFL IBT normal, como teve a quarentena, a galera cancelou e falou, putz, só vai ter agora no segundo semestre, em agosto, outubro, lá, tipo, lá longe, né? E aí tu falou, putz, não dá tempo, minha inscrição antes disso, então vou me cadastrar aqui e vou testar esse TOEFL online, você já tinha pago, já tinha feito tudo, né? Vou aproveitar. Maneiro. Então, aí tu teve que entrar no site do Proctor, que chama? Isso. Aí eu entrei no site do Proctor e marquei para de manhã, 9 da manhã, porque eu falei, de manhã tô mais acordada e tal, né? E aí eu dei uma mancada que o Matheus já tá rindo, que ele já sabe da mancada que eu dei. Conta agora, Matheus. Já fica a primeira dica para vocês anotarem aí no caderninho quando vocês forem fazer a inscrição. Pois é. Você pode escolher lá a data e o horário que você quer no site do Proctor. E aí eu escolhi 9 da manhã na segunda-feira. E aí você recebe e-mails confirmando, daqui a tantos dias é o seu TOEFL. Beleza. Você abre o e-mail, só que como é uma prova online, você tem que baixar alguns aplicativos no seu computador, você tem que testar sua internet, sua câmera, seu microfone. Então eles mandam um e-mail de tantos em tantos dias confirmando. E você olha, você não presta muita atenção nas outras coisas. Você passa o olho, tem que baixar esse aplicativo, tem que testar a câmera, tem que... E eu fiquei concentrada nisso.
Aí chegou no dia do meu teste, eu preparada, acordei 7 da manhã, 9 da manhã meu teste, ok. Aí, era umas 20 para as 8, entrei no site, falta 12 horas e tanto para o seu teste. Eu assim, o quê? Aí eu entrei em pânico, falei, meu Deus do céu, me preparei para fazer de manhã, eu tô acordando cedo, como assim vai ser 9 da noite? Aí eu falei, não, não é possível. Eu vi errado, o que eu fiz de errado? Eu fui olhar os e-mails que eles me mandaram. Todos falavam 9 p.m. O que eu acho que aconteceu? Quando eu fui marcar, eu coloquei que eu queria 9 a.m., coloquei lá, a.m. Só que aí eu acho que eles não tinham essa opção e apareceu 7, 8, 9 e eu nem prestei atenção, ou não sei se eles destacaram isso PM ou AM. Mas como eu coloquei 9 AM, 9, selecionei 9, tava tranquila, nem olhava a data no e-mail, a hora no e-mail. A data batia, você abre no site do Proctor, faltam tantos dias para o seu teste. O dia batia, você não para prestar atenção, tantos minutos, tantos... E aí cheguei na hora do teste, não era naquela hora. Era 9 da noite. Fica a dica aí, galerinha. Não, e parece algo simples, mas é por isso que eu gosto de vocês comentando assim nessa pegada mais da vivência, né? Porque são coisas que é só vivência que a gente aprenderia, né? E fica a dica aí, galera. Então, primeiro a Carla clicou ali em horários 9 da manhã, né? Não tinha no dia. Aí no dia seguinte tinha às 9. Putz, a primeira vez que eu cliquei 9 da manhã, putz, eu também iria considerar. O resto também vai ser da manhã. Por que a galera, eu tô querendo fazer 9 da manhã, por que vai mostrar 9 da noite? E provavelmente era o único horário do dia, do que tinha no dia, e só que faltou o PM ali, né? Que pra gente olhar. Faz tudo sentido. Falta de atenção totalmente. Galera, acontece. E fica a dica aí para vocês. AM, manhã, PM, tarde, noite. E depois... Posso fazer uma pergunta? Pode. Você estava falando da registration, você já estava feita a sua inscrição, né? Já. E eu queria saber na prática como que funcionou, porque lendo pelo site, pelo que a gente entende, se você já está com a inscrição feita, você tem um caminho de, ou por chat, ou por e-mail, você tem tipo que fazer um requerimento para poder mudar para TOEFL em casa. Foi isso mesmo ou foi direto? Não, foi tranquilo. Direto no site do ETS, você já... Ele fala, você pode remarcar ou você tem a opção online. E eu clicando no online, aí eu só tive que me registrar no site do Proctor e tal, mas deu tranquilo para passar. Não teve muita burocracia, não. Tudo online, muito bom, sem precisar de chat. Entendi a pergunta da Clara, né? Você tinha que mandar algum e-mail requerendo mudança, pagar taxa. Não, e foi tudo de graça, né? Porque como foi uma mudança que não foi nada do nosso controle, né? Porque geralmente você paga, tá, galerinha? Geralmente você paga uma taxa extra para fazer mudança de data e mudança de hora. Mas como foi algo que a gente não controlava, né? Top. Depois que você fez toda a inscrição, recebeu o e-mail ali com um lembrete e depois disso, por enquanto só esperar chegar o dia. Foi isso? Isso, só esperar. Você recebe vários e-mails falando, faltam tantos dias para o seu TOEFL, confira se o seu computador tá tudo certo. E aí foi um problema, porque eu estava estudando para o TOEFL com o fone, porque no centro você faz com o fone. E aí começou os problemas, né? Quando eu fiquei sabendo de todos os requerimentos, não pode fone. E sem o fone, gente, dá a diferença. Porque você está acostumado a fazer sempre com fone, sempre. E aí você tirar faz uma diferença. Foi mais ou menos uma semana ali para eu me adaptar a fazer sem fone. E aí também teve o problema da caixa de som. Porque eu falei, vou usar do meu notebook mesmo. Só que do meu note está com uma que está falhando um pouquinho. E aí eu falei, isso pode prejudicar, porque tá não recomendo. Eu fui comprar. Travou um pouquinho, Carla. Eu fui comprar online a caixa de som. Você foi comprar uma caixinha de som. Fui comprar a caixa de som. Aí fui comprar online. E aí eu comprei e eles cancelaram a entrega. Os sites oficiais, eles demoram mais de 20 dias para enviar agora, não sei se é por causa da quarentena. Então eu fui no Mercado Livre e comprei. Aí foi cancelado, o cara cancelou minha compra. E eu tava esperando já fazer uns 2 dias e ele não me avisou, não recebi nenhuma notificação. Aí começou o estresse, comprei outra
ela só chegava depois, eles falaram, não vai chegar. Aí comprei outra, não, vou comprar em São Paulo, eu moro no estado de São Paulo, vai chegar rápido essa. Chega daqui a 2 dias, tá bom. Aí não chegou também, eles falaram, a gente não tem no estoque. Então foi outro caos na minha vida, esse negócio da caixa de som. Porque você não podia usar fone. Que interessante, interessante, porque a gente vai se adaptando, né? E quem não tem Windows, que só tem MacBook na casa, putz, daí tu tem que fazer toda uma reviravolta ali, né, para achar um computador, é verdade. Muito bem pontuado ali na Clara no comecinho sobre os requerimentos. Chegou o grande dia, Carla. Tu acordou cedo, descobriu que a prova não era cedo, mas beleza, tu ganhou o dia inteiro, para mais um dia para se preparar. Já tinha ganhado mais 19 dias, sei lá, tu mais um dia inteiro para se preparar, né? Como que foi a sua preparação no dia, ou como teria sido se fosse normal, tipo, como que foi aí na hora do vamos ver? Então, aí eu tinha a opção de passar para outro dia. Eu podia passar para outro dia para fazer de manhã, porque eu falei 9 da noite, e eles falam que é 4 horas de prova, porque eles ficam 1 hora para regular tudo no seu computador. Então eu pensei, vou passar para outro dia. Daí eu falei, não, eu já adiei, eu quero fazer logo, tem que ser hoje. Aí eu falei, não, vou fazer mais tarde. Mas foi um dia bem estressante, assim, porque eu tinha me preparado totalmente para fazer de manhã. Foi uma última surpresa, né? Tive problema do som, tive vários outros problemas. Então, chegou na hora, entrei no computador e tirei tudo do quarto. E aí, você começa a falar com a pessoa do Proctor. Era uma mulher. Aí tava o som dela normal. Aí começou os problemas técnicos, gente. Problemas técnicos. Esse é um problema. Antes disso, eles mandaram um link no seu e-mail? Como que foi a comunicação para tu começar o papo com o Proctor? Não, eu achei... Não mandaram e-mail. Eu fiquei checando meu e-mail o dia inteiro, não mandaram. Aí eu entrei no site do Proctor e perguntei, na hora da minha prova, como é que vai ser e tal. E aí eles me falaram, é só você entrar no site do Proctor e quando zerar o seu cronômetro já vai começar automaticamente, você já vai começar a falar com a pessoa. Então é direto no site, muito bom. Uhum. E aí começou, aí fique à vontade. Agora deixa a palavra e vem história por aí. E é importante, galera, o que a Carla vai comentar com a gente agora. Então. Aí entrou a mulher, começou a falar comigo, e a voz dela estava clara e tal, e eu usando o som do meu computador, porque as caixinhas não chegavam, eu testei com uma outra aqui de casa, não estava dando, vou treinar com o meu computador, vou usar do meu computador mesmo, estava indo bem com o computador nos simuladores e tal, ok. Aí ela começou a falar comigo normal, e aí, de repente, o som dela começou, parecia um som de caixa estourada, assim. E eu falei, meu Deus, deu ruim no meu som no computador. Já comecei a ficar nervosa. Falei, ai, meu Deus, e eu preciso do meu som pro computador, pro teste. E durante o teste, se eu não ouvir, grande parte do teste envolve ouvir, né? Aí eu fiquei nervosa de novo, meu Deus. E eu tava calma quando eu entrei, mas daí começou o problema do som. Aí ela tentou baixar um programa para fazer o teste. Ela entra no seu computador, eles têm comando todo do seu computador. Então, você vê o mouse mexendo lá, ela faz tudo por você. E aí ela entrou e tentou baixar um programa, não conseguia abrir, não conseguia, começou a dar problema. Aí eu falei para ela, olha, talvez seja o meu antivírus que esteja bloqueando, porque é um programa que, como se fosse um hacker tomando conta do seu computador, ele mexe no mouse, faz o que quer com o seu computador. Aí ela falou, olha, vou ter que te passar para um técnico. Aí fui para o técnico. Com o técnico, ele começou a falar comigo normalmente, aí eu vi, meu som tá bom, então o problema era o microfone dela, porque ela teve que até falar comigo por chat depois, porque não tava dando para entender mesmo. E aí o dele tava normal, eu falei, que bom, meu som tá bom, ok. Aí, até que ele começou a falar depois de um tempo, e começou a ficar bem baixinha a voz dele, bem baixinha mesmo, e eu falei, gente... Eu falar alguma coisa, Matheus? Manda ver. Não. Manda ver. Aí ele ficou tentando baixar o programa para fazer o teste, tentou várias coisas, e o meu computador está em português, gente. Meu celular é em inglês, mas meu computador está em português. E eu nunca reparei isso. No meu celular, faz muitos anos eu troquei para inglês e nem reparo. Agora o computador eu também nunca reparei, né?
E aí ele ficava tentando abrir o antivírus. E ele tentava, eu falava, é o segundo, de baixo para cima. E não sei, para você abrir. Porque ele ficava com o mouse, assim, eu via que ele ia no lugar errado. E aí esse cara tentou de tudo. Ele até reiniciou meu notebook, meu computador. E aí quando ele voltou, não, vamos esperar voltar tudo e tal. E ficou. Aí voltou, ele falou que eu tava com problema na internet. Só que aí ele fala para todo mundo da sua casa sair do Wi-Fi. Aí eu, gente, todo mundo sai do Wi-Fi. Aí ele falou, olha, aí de repente baixou tudo. Na verdade, meu computador estava iniciando ainda. Não era o problema da internet, é porque não tinha reiniciado totalmente. Aí ele tentou entrar na prova e ele colocava uma senha, ele tentou algumas vezes. Foi pelo menos umas 5 vezes que ele tentou. Ele colocava a senha e aí não conseguia entrar. E não conseguia entrar. Tá, vou começar seu teste. E não conseguia. Ah, sim, um detalhe, gente. Você tem que ter um documento seu para mostrar na câmera para eles antes do teste. Então, isso foi a primeira mulher que já conferiu comigo o documento. Então, você segura o documento, mostra para confirmar que é você. E aí, fiz isso antes de tudo. E aí, comecei o meu teste. Aí, gente, isso já era 10 da noite, para uma pessoa que acordou 7 da manhã, tá? Eu estava destruída. O horário agendado era às 9. E você começou a configurar às 8. Às 9. Começou a configurar às 9. Às 9 para ser às 10, tá. Às 10. Era mais ou menos umas 10, quando comecei o teste. E eu tava exausta, porque foi um dia muito estressante, porque eu tinha me preparado para fazer de manhã, e aí teve problema técnico, e som tá funcionando, não tá, e teve muito problema, assim, então gera um estresse maior. Mesmo que você esteja preparado, gera um estresse maior, porque não é uma coisa que você tá esperando. Inclusive, é uma coisa que eu tinha colocado na balança quando eu fui decidir se eu ia fazer online ou não. Antes de tudo, antes de marcar o teste no centro, eu tinha pensado, problemas técnicos em casa não depende de mim, é problema técnico, internet, sei lá, é um estresse a mais que eu vou ter. E não deu outra. Eu entrei muito estressada já para a prova. Eu entrei 10 da noite, então eu tinha tomado café para ficar acordada e foi terrível, assim, eu estava bem estressada. Então, comecei o reading, tanto que eu ia ler e meu olho não penetrava no texto, parece que ele passava reto. De tão cansada que eu estava, tão estressada, parecia que eu não conseguia ler. Eu passava o olho e eu passava de novo, e eu comecei a me perder no tempo, porque eu não conseguia me concentrar, eu estava muito distraída por causa dos problemas técnicos, e aí isso me prejudicou muito no reading, porque você precisa de muita concentração. E aí depois fui e eu tive que fazer muito correndo, inclusive eu chutei muitas questões por causa do tempo. Mas por realmente eu não entendi o que aconteceu com o meu olho, eu não consegui fixar, porque eu pratiquei muito, realmente. Eu fiz vários simuladores, eu pratiquei muito. Então, eu falava, eu vou ter que chutar porque eu não tenho tempo. Eu comecei a chutar, chutei várias. E aí fui para o listening. Aí no listening eu já entrei correndo. Não, eu não posso ter que chutar, eu preciso fazer rápido. E aí eu meio que já voltei um pouco mais assim para a prova no listening, já estava um pouco mais calma, já estava mais concentrada, mas eu fiz muito rápido, gente. Sobrava 1 minuto assim. Eu fazia tudo. Eu acho que eu fui assim, então sobrava quase 1 minuto, 30 segundos ainda que eu poderia ter usado para ver direitinho. Mas aí fiz o listening. Aí tem o break, gente. Tem o break que é de 10 minutos, que nem tem no centro. É igual isso aí. Ok, começou o cronômetro, saí correndo. 10 minutos, estava com fome, era 11, meia-noite, sei lá que horas que já era. E aí eu saí correndo, comer, e corre pro banheiro, bebe água, e não bebe muita água, que senão não deixa eu ir no banheiro. Aquela correria. Aí voltei, faltava 2 minutos ainda para acabar o break. E eu aqui no computador esperando. Aí zerou. De repente, não volta, gente. Não voltou meu teste. Ficou parado na tela do break. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei, gente, eu tô esperando, eu quero continuar meu teste. Falei pra eles, a câmera fica ligada o tempo todo, o seu microfone também. Ah, gente, sobre o reading, tem um estresse também. Você não pode ler em voz alta. E às vezes, quando você tá lendo, você fala alguma coisa um pouquinho em voz alta. E isso me alertaram já, ó, não leia em voz alta, senão no meio do teste eles vão te dar uma chamada lá.
E aí eu ficava também no reading tendo que não prestar atenção e não falar nada, e não emitir sons em nada, assim. Então é mais uma coisa. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Antes, não perde o seu raciocínio que tá maneiro, tá legal a história, não perde aí. Clara, quando a gente vai fazer o IBT, a gente pode ficar balbuciando, falando, cara, eu nunca tive problema com isso. Você já viu alguma situação desse tipo no centro? Não, óbvio que você não pode ficar lendo em voz alta, né? Que vai chegar alguém ali para reclamar. Mas falar, dar aquela leitura labial, assim, não tem problema, não. Interessante. Outra diferença aí para o teste online, né? Fica à vontade, cara. Desculpa te interromper. Ok. Então, sobre o escrever na lousa, gente, é outra coisa que você precisa adaptar. Porque eu estava acostumada a escrever no papel. Então, fazer as anotações na lousa, eu tive que comprar umas canetas, ó, menorzinhas assim, para fazer a letra menor para caber todas as anotações, porque o papel você faz papel. Na lousa, você tem aquela lousa para fazer todas as suas anotações de um listening de 7 minutos, de 6 minutos. Então, é muita coisa. E aí, eu fiz o listening, fui pro break, né? E aí, quando eu voltei, o teste não voltava. E aí o teste não voltava e eu comecei a falar, porque eu sabia que eles estavam me ouvindo. Gente, quero continuar o teste. Gente, dá para continuar? Aí eu tô esperando. E fiquei aqui. E aí a tela que aparece para você é como se você estivesse fazendo no centro. Então aparece lá, quando você sair, leva os seus belongings com você, as suas coisas com você. Quando voltar, mostre o seu ID para provar que é você. Então eu voltei e falei, não tá continuando, porque eles querem ver meu ID de novo. Peguei e mostrei. É isso que vocês querem ver, gente? Aqui, meu ID. E nada, não continuava. Aí eu acho que eu mostrei meu ID umas 3 vezes, gente. É isso aqui, gente? O que tá acontecendo? Por que não continua meu teste? E ninguém te respondia. Tipo, você só falava e ninguém... E eles falam para quando você for se comunicar com o Proctor, para você levantar a mão. Gente, eu levantei uma mão, outra mão, eu fiz assim, faltou eu plantar bananeira para chamar esse pessoal. Eu falava, eu via na câmera, gente, alguém tá me ouvindo? Gente, e ninguém, gente, eu me senti uma idiota. Eu fiquei, depois eu calculei, sabe quanto tempo eu fiquei para conseguir uma resposta deles? 20 minutos. Eu tive os 10 do break e fiquei 20 minutos que nem uma palhaça chamando alguém que nem uma idiota. E eu falava que eu queria continuar meu teste. Eu falava, o que eu preciso fazer? Vocês querem o que de mim? O que eu preciso fazer? E ninguém. Até que eu vi o mouse mexendo na minha tela. E eu via que o mouse estava fazendo assim. E aí fazia isso e parava. E parava. Aí eu falei, gente, eu tô vendo que vocês estão mexendo o mouse e tal, mas continua travado na tela do... Tem gente falando que tá chorando de raiva aqui. Eu teria chorado de raiva. Quase chorei, gente. Foi muita raiva, real. No meio do seu teste, você tá concentrado, quebra a concentração totalmente. E aí, quando o mouse ficou assim, eu falei para eles, continua, tá travado na tela do break. E aí, eles tentaram umas 5 vezes, sei lá. Aí, finalmente, fecharam meu teste e chamaram numa janelinha do chat. Você precisa mostrar o seu quarto de novo. Alguém me falou para mostrar o quarto quando eu voltasse do break? Ninguém me falou. E aí você tem que voltar do break e mostrar o seu quarto de novo. Aí eu, tá, é isso que vocês querem. Aí mostrei bem pouquinho, assim, ele já, tá bom. Aí sentei e aí que continuaram o meu teste. Mas nisso eu fiquei 30 minutos parada no meio do meu teste, né? Foram os 10 de break mais 20 minutos. Então voltei e fui pro speaking. Aí o speaking, ok. Depois o writing... Também as anotações do quadro é um pouquinho de perrengue, gente. Não é tanto, mas é um pouquinho. É o jeito que desliza a caneta diferente. Você está acostumado no papel sempre. Faz diferença, né? E sim. E para você apagar, gente, não dá tempo. Porque no papel eu iria só para outra folha de papel. No quadro, gente, eu peguei um apagador grande. Não dava tempo de acabar de apagar. Já vinha o próximo listening, já vinha o próximo. Então, às vezes, começava o listening, você estava usando a sua mão para terminar de apagar, porque não deu tempo, você passou muito rápido. Então, é muito ruim isso, realmente. No papel, eu acho que seria outra folha de papel, seria muito mais tranquilo. Aí, acabei o teste, 1h30 da manhã. Acabei o meu teste. Imagina como eu estava. 1h30 da manhã. E aí eu estava exausta, chamei Matheus, desesperada. Matheus, o que foi isso? Eu nunca passei tanto nervoso.
Eu converso, né? Eu dou atenção, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, É 4. bom que o fuso horário do Matheus permite essa conversa. É verdade, bom que o meu fuso horário, eu sou um cara muito noturno, né? E a gente ficou conversando, né, a madrugada inteira, tadinha da Carla. Fiquei com dó também, galera, fiquei com dó. Um nervoso atrás do outro, um estresse atrás do outro, gente. Porque eu imaginava, eu esperava o pior. Porque me falaram assim, ó, o pessoal do Proctor é bem chato. Tem uma amiga que faz doutorado lá nos Estados Unidos, ela falou, meus amigos estão tendo provas online agora através do Proctor. E os caras são chatos, tira tudo do seu quarto. E eles são muito grossos, são muito grosseiros. Eu imaginei o pior, eu, tipo, já tava preparada para eles falarem, faz isso, não sei o quê, não pode isso. E aí a mulher, no começo, foi super simpática comigo. O cara, o técnico, não foi problema dele, né? Eu vi que ele estava tentando ajudar, mas realmente foi... eu esperava que eles fossem mais grossos comigo. Isso foi uma coisa positiva do teste. Tirando o break, né, gente? Tirando o break. Não, pô, e quando a galera fala que a galera é grossa, eles não são grossos, tá, galera? É que o americano, ele é mais direto, né? O cara, ele é mais... Mas geralmente eles não vão te tratar mal, não, isso não aconteceria. Mas essas... Bom, eu já vou entrar nos pontos. Deixa eu fazer mais uma pergunta sobre a prova ainda, para a gente não atropelar aqui. E como que foi a parte das redações para você? Que você teve que escrever 2 redações. Essa parte foi de boa? Silêncio ali, só escrever no computador? Foi tranquilo. Uma vantagem da madrugada, gente, é que não tem um barulhinho sequer na sua casa. Se você está com o seu fuso horário da cabeça e ajustado para madrugada, é maravilhoso. No writing eu nunca tive dificuldade, eu sempre fui bem, nos simulados eu fui super bem também. Eu escrevo rápido. No integrado foi um pouco corrido, eu fiz certinho nos 20 minutos. Agora o livre eu fiz em 20 minutos, eu revisei, até acabei antes da prova porque eu não aguentava mais. Foi super tranquilo. O writing, pelo menos, foi tranquilo. Muito bom, muito bom. Clara, tem algum ponto para posicionar aí? Nossa, que perrengue, hein, Carla? Socorro. Perrengue. Deixa eu fazer mais uma pontuação aqui antes da Clara. Galera, a Carla é uma pessoa muito estudiosa e ela se preparou muito para essa prova. Então, ela passou o perrengue, mas ela passou esse. Não foi tipo, putz, vou lá fazer. Não, ela se planejou, ela estava com as datas certinhas, ela fez. Cara, você fez muito simulado, que eu tô ligado. Né? Quanto tempo você ficou estudando assim, total, tipo, pesado? Foram 2 meses. 2 meses. Fazendo simulado todo dia, praticamente, né? Todo dia. Do Por jeito que a pouco. Clara me falou aquele dia. Não, e a Carla ela estudou muito, ela se dedicou bastante para essa prova, tá, galera? E para quem tá com medo, calma, que a gente já vai falar sobre isso. Calma, segura as pontas aí, tá bom? Mas, Clara, manda aí, sobre a prova que a Carla fez, sobre os perrengues, comenta um pouquinho aí. Então, primeiro de tudo, queria saber uma coisa. A interação com o proctor, com o técnico, tudo em inglês, né? Sim, sim, tudo em inglês. E isso eu acho que pode ser um problema para quem está dependendo do nível de inglês da pessoa, porque TOEFL é uma prova nível livre, né? Você vai, a nota é que vai ditar que nível você tem. Então, eu acho que algumas pessoas podem ter problema com essa interação, então esse é um ponto também. Clara, só uma coisinha. Inclusive, a mulher que eu falei primeiro era americana. O segundo cara que eu falei, ele tinha um sotaque que parecia até indiano. Não era americano. Provavelmente era indiano. Então tem isso aí. Eu teria dificuldade, tá, galera? Porque quando eu fiz o TOEFL, eu não tinha um inglês bom. Eu sempre fui muito bom em fazer prova. E vocês sabem disso. A gente é muito transparente aqui, tá, galera? E por isso que eu trouxe a Carla para falar com a gente de experiências reais. Por isso que eu trago a Clara, que tem uma vivência real. Né? Se eu tivesse no lugar da Carla, eu acho que eu não conseguiria lidar bem. Porque eu não tinha o inglês suficiente para improvisar nessas situações. Eu tinha o inglês suficiente para tirar 100 no TOEFL. Porque o TOEFL, entre aspas, não é uma prova de inglês, né? É uma prova mais técnica e tal. Mas eu não conseguiria lidar. Bom ponto, Clara. Bom ponto. Pois é, isso é uma coisa para levar. Primeira coisa que eu pensei, na hora que você começou a falar dos perrengues, você chamando a Proctor e tal, algumas pessoas teriam problema com isso, com certeza. Agora, pode falar. Clara,
Mas também tem a opção da pessoa falar no chat com a pessoa. Se não tá entendendo, eles vão super de boa, eles abrem o chat. Inclusive, eu estava tendo problema com o som, e eles abriam o chat e escreviam para mim, eu respondia e tal. Então, sobre entender, dá para eles falarem pelo chat, tem esse porém aí. Uhum. Mas ainda assim, dependendo do nível, que nem o Matheus falou, uma coisa unscripted, uma situação assim, e ainda some-se a isso, a tensão da situação, né? Você fica nervoso, fica até mais difícil de entender as coisas mesmo. Igual você comentou aí do reading, né? Porque você estava nervosa e aí começou e aí misturou aquele estresse todo. Só que eu tenho que falar que a sua descrição do reading foi a descrição que vários alunos dão do reading no Test Center também. Por ser a primeira sessão, chegou ali, teve também todo um esquema de sentar, testar computador, e vou falar com vocês que problema técnico acontece também em Test Center. Tem 1000 casos de aluno que começa, tem que trocar de computador e por aí vai. Então, isso, aliás, é uma coisa que eu falo muito sobre o reading, que é uma sessão que a galera meio que subestima, que não é tão difícil, mas que chega lá na hora do vamos ver, é complicado, porque a primeira, você ainda não está tão focado, e tem que estar focado para você conseguir ler, né? E entender, e não ficar só passando o olho, assim. Então, realmente tem esse negócio de conseguir sentar e focar. Que foi o que você falou que fez para o listening, é uma coisa também que eu sempre aconselho os alunos na mudança entre uma sessão e outra, pega aqueles segundinhos ali de mudança e dá uma respirada e, tipo, fecha aquela sessão anterior na sua cabeça, passou, fui mal, fui bem, não importa, respira fundo e vou começar essa próxima aqui. Isso é muito importante. Uma coisa que eu achei interessante, que eu falava com o Matheus, inclusive, o reading em todos os meus simulados era a parte mais difícil para mim. Eu falo inglês tranquilo, já morei fora, porém o reading sempre foi a minha dificuldade maior. Eu vou bem no writing, eu vou bem no speaking, eu vou bem no listening, e o reading sempre era o pior. E aí, depois que eu fiquei sabendo que eu tinha mais tempo para estudar, passei para o online, eu até conversei com o Matheus, ele falou, foca no reading, vai estudar só reading, vai nos seus pontos fracos. Então, eu fui estudando bastante o reading e melhorei nessas 2 semanas estudando todos os dias, mas o fator estresse influencia muito. Isso, sem dúvida, né? Não tem jeito, é a cabeça da gente. A gente é uma prova que precisa de foco, porque tem a questão do tempo, a prova é super padronizada, você tem que saber como que ela funciona, você tem que conseguir fazer dentro do tempo e tal, você precisa estar focado. E aí acontece toda essa coisa por trás, é complicado mesmo. Agora, eu acho que é bom lembrar que, assim, tem essa opção, para quem precisa, tem essa opção, mas realmente, se você puder esperar, espera para fazer no Test Center, sabendo que Test Center também não é garantia que vai estar tudo às 1000 maravilhas, mas como a Carla mesma falou no início, se dá problema no Test Center, o problema é do Test Center, né? Eles é que tem que resolver, não é você que tem que ficar doida lá chamando o povo. A minha opinião é muito semelhante. Acho que existe uma questão de necessidade. Então, se de repente você tem uma aplicação aí que acaba daqui a 1 mês, 2 meses, cara, não tem escolha, tem que fazer, né? Mas um dos principais motivos que eu queria bater esse papo com vocês, galerinha, é que acabou se tornando muito popular na internet o TOEFL online. Tá todo mundo falando, vamos fazer TOEFL online, não sei o que lá e tal. E eu sempre me preocupo, e vocês sabem disso, né? Tudo que é muito, entre aspas, modinha, eu sempre fico um pé atrás, tipo, cara, vamos dar uma pesquisada um pouco mais a fundo nisso? E acho que está bem nítido, assim, que para a maioria de nós, né, que não vamos ter uma aplicação nos próximos 2, 3 meses, compensa fazendo um test center, né? E não em qualquer test center, bem pontuado pela Clara. Cara, quando for escolher, escolhe um lugar maneiro, pesquisa no Google Maps, qual que é o lugar, qual que é a estrutura daquele lugar, se é só uma escolinha de fundo de quintal. E, cara, se você procurar, você vai colocar um endereço lá de test centers que aparece no site do TOEFL e vai ser uma casinha de fundo de quintal mesmo.
não vá para esses lugares, tá? Vá para uma instituição, vá, tipo, para uma faculdade, para algum lugar, sabe? Que você sinta segurança, porque alguns de vocês até pontuaram, não é um investimento barato, e talvez seja, se não o mais caro, um dos investimentos mais caros de toda a aplicação. O TOEFL, $215. Ainda né? mais que em dólar. Ainda hoje, né? Nos tempos atuais aí, dólar quase batendo R$ 6. Então, tipo, é algo que a gente precisa fazer da melhor maneira possível, tá? O objetivo eu confesso, Matheus, que eu até falei isso com você, eu tava antes assim, com a minha cabeça de mundo perfeito, eu achei, nossa, que boa opção, né? Porque Test Center, todos os alunos reclamam que é uma bagunça, que é todo mundo sentado pertinho, que o cara do lado te distrai, que ele tá na questão da frente, você ainda tá na primeira do speaking, e aí você escuta a resposta do outro, tarará. E eu pensei, nossa, então fazer em casa, que ótimo, né? Você tá ali sozinho, maior silêncio, você consegue concentrar. E nem pensei que nesse tanto de problema que podia acontecer. Não, e bem pontuado, né? Carla, qual que é a tua área? O que tu faz, para quem não sabe? Eu trabalho com educação física, eu sou personal trainer. A Carla é totalmente ali exercícios, fitness. Ó, eu treino com a Carla toda semana. Tá? Mentira, tô treinando com ela, né? Mas eu sou um cara de tecnologia. Eu teria muito facilidade para fazer o TOEFL em casa, porque qualquer um desses problemas, eu acho que eu conseguiria resolver eu mesmo. Tipo, mas cara, eu sou uma exceção, porque eu sei mexer num computador lá, tipo, a fundo, e talvez eu conseguisse me virar, e eu tenho um computador bom também, né? Eu tenho um computador que não trava, meu computador eu consigo rodar realidade virtual nele, porque eu fazia um monte de coisa para Harvard e tal, eu tenho um computador extremamente potente. E quem não tem essa afinidade com tecnologia e deu um perrengue ali, e às vezes é alguma coisa simples, igual tu falou, Carla, tipo a conexão da caixinha de som que poderia estar fora. Como que você, que não manja de tecnologia, sabe se o problema é na caixinha de som ou se é no microfone da pessoa que está lá do outro lado? Porque se fosse eu teria confiança. Não, eu conectei esse negócio direito. Impossível ser do meu lado e já comecei a piar. Eu sei que está com você o problema, eu sei que você tá, mas é porque eu tenho esse know-how, sabe? E a maioria das pessoas não tem. E eu sei também que eu tenho um equipamento bom. E quem não tem? E quem vai fazer com um Windows, de repente um Windows, um computador de 3 anos atrás, já travaria. Porque essa pegada da pessoa entrar no seu computador, cara, consome bastante, velho. Mais do que isso. E se a pessoa não tem internet? Ou, tipo, ter uma internet normal, que para a maioria das pessoas, a internet de assistir Netflix é uma internet normal. Cara, eu não tenho essa internet em casa porque, cara, eu subo vídeo no YouTube, faço live e tal. Cara, eu tenho a internet mais cara da cidade porque eu preciso sempre estar fazendo streaming. Então, novamente, eu sei que a minha internet aguentaria, mas quanto que eu pago para ter essa internet, né? Será que todo mundo tem esse tipo de acesso? Então, acho que são pontos para a gente refletir também. Tá? E, novamente, o ponto aqui não é desencorajar vocês a fazer o TOEFL online. Talvez só um pouquinho, mas não muito. O ponto é abrir os olhos de vocês para, caso vocês forem fazer, que vocês façam já pensando em tudo isso. Tipo, putz, será que tem algum irmão, algum amigo técnico que manjaria e conseguiria me ajudar? Ou será que a minha internet é boa o suficiente? Será que o meu computador é bom o suficiente? Será que eu preciso realmente puxar esse teste para fazer agora, em plena quarentena? Será que não dá para esperar um mês? Se você entrar no teste, no site do TOEFL, para achar test centers, em São Paulo, em junho já tem datas para você fazer, sabe? Então, de repente, dá para você esperar um pouquinho para fazer mais para frente. Mas são minhas opiniões aí sobre isso daí. Algum ponto a mais que vocês querem comentar, galerinha? Senão eu vou abrir para perguntas aqui para o pessoal. Aliás, galerinha já está aberto para perguntas, mandem aí. E se as meninas quiserem comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não? Clara não? Carla não? Então tá bom, falei bastante aqui. Galera, quem tiver perguntas, fiquem à vontade. Eu tenho um último ponto para falar antes de responder as perguntas de vocês. O TOEFL não é um bicho de 7 cabeças. E o TOEFL, na minha opinião, não é uma prova de inglês difícil. Ela é uma prova de inglês que exige muita dedicação. E por que ela não é difícil, na minha opinião? Porque ela não mede inglês. Porque aprender um idioma, cara, dá um trabalho do caramba. Mas você conseguir
se preparar para uma prova, e quando, ainda mais uma prova como o TOEFL, que tem tanto material até gratuito na internet, e na mentoria vocês têm acesso a vários links e tal, a Clara, inclusive, fez um compilado de lugares para a gente estudar, no próprio site da ITS, tem vários materiais para você estudar, tem um monte de coisa, então não é uma prova difícil, tem muito material, e é uma prova que a gente chama de padronizada. Então, se você entende o que cai na prova, putz, em reading, eles vão cobrar essas 10 habilidades. Estudou as 10 habilidades? Cara, tu arrebenta. Tu não precisa saber inglês, tu precisa saber o que a prova está requerendo de você. Então, não fiquem com medo da prova do TOEFL, tá? Mas, sim, fiquem com o pé atrás em relação ao TOEFL online. Essa daí eu permito, eu deixo que vocês fiquem com um pezinho atrás aí e quem não ficaria, né? Principalmente depois que a gente percebe o lado negativo do negócio, né? Para quem de repente não tem ali, deu azar, né? E eu acho que essa é uma palavra boa, porque de repente vai ter gente que vai ter sorte, vai arrebentar, não vai ter nenhum problema. A Carla deu azar, né? Só que prejudicou e teve um custo para isso. Mas para a maioria de nós, fazendo no presencial, etc., cara, eu não vejo problemas, eu acho que é bem sossegado aí na maioria dos casos. Você acha mesmo, Clara, você que tem essa experiência aí com o presencial? Deixa eu, então, só reforçar a sua posição aqui, que, gente, TOEFL realmente não é um bicho de sete cabeças. Muita gente tem medo, e eu entendo que é uma prova de fluência, e, não sei se meu nível tá bom, e não sei o que lá. Mas é das provas padronizadas, uma das mais padronizadas. Se você souber como fazer a prova, os tipos de questões de cada sessão, e não é só saber, tipo, uma semana antes eu vou olhar aqui como é que funciona essa prova, não é assim não. Saber e estudar, tem que treinar. Para esse tipo de prova padronizada, você tem que treinar, igual a Carla fez, um monte de simulado, over and over again, para você não só saber, mas acostumar, você meio que internaliza a prova, você já sabe, você chega lá sabendo o que esperar, o que vai acontecer, e aí você consegue ir bem. O que, aliás, é até um problema, quando dão esses problemas técnicos e tal, atrapalha tanto, porque tem essa quebra de expectativa, você está tão preparado, você sabe tanto o que vai acontecer, e aí vem um negócio ali, te quebra, isso atrapalha, óbvio. Mas a prova em si é saber como funciona e treinar com o simulado. Excelente. Vamos lá para algumas perguntas aqui, galerinha. Primeira, para a Carla, ou a Clara também, mas vocês sabem quando sai o resultado da prova no online? É uma data diferente do presencial? Não, é a mesma, porém eu comecei num dia e acabei no outro, então eu tenho essa dúvida também, não sei, vai sair provavelmente no domingo ou na segunda-feira, vamos ver, né? Como eu fiz de madrugada. Mas então sai 15 dias depois, tipo, depois de uma semana já sai a prévia, depois de 15 dias... Matheus, o reading e o listening já sai na hora, assim que você acaba a prova já sai essas duas sessões, que inclusive o meu reading foi um show de horrores, gente. Foi realmente um show de horrores. O listening foi ok. Até comentei com o Matheus. Eu fiz os simuladores. Quando eu fazia os simuladores, eu tirava 20 no reading. E aí eu estudei mais 19 dias o reading. E eu estava bem. Chegou no teste, gente. Acabou o teste, eu não acreditava. Sabe quando você olha e fala, não é possível. Eu sei que eu chutei várias, mas não é possível. Eu chutei tanto assim, eu não... Eu tirei 14, gente, 14. Eu fiquei indignada. Eu não ia perguntar seus resultados, viu? Você falou eu fui mal mesmo. O listening eu tirei 23. E fiz bem rápido. Eu achei até que eu ia um pouco pior, porque foi muito rápido que eu fiz. Mas como a Clara falou, já estava internalizado o negócio, olhava, colocava. Foi assim. O prazo normal da prova é 6 a 10 dias. E aí, tô até olhando aqui para confirmar, mas 6 a 10 dias. Normalmente, quando tá tudo normal, o aluno fazia a prova no sábado, até a sexta-feira seguinte já tinha saído. Então, não sei se eles estão mantendo isso. Boa. Tanto faz fazer a prova num computador, no notebook, etc. Tanto faz, galerinha. Só tem que ser algo novo. Né? Tem que ter a câmera. Tem que ter câmera. Tem que ter câmera. E um microfone, né? Mas aí você pode usar o integrado do notebook já pode usar. É verdade. Mas e se for computador? Daí você tem que comprar só um microfone. Porque você não pode usar o fone de ouvido, né? É verdade.
Tchum, tchum, tchum. Galerinha perguntando lugares para estudar. Galerinha, dê uma olhada nas nossas outras aulas sobre TOEFL. A Carla, inclusive, já falou onde que ela estudava. A Clara já deixou vários lugares. Tem bastante aula, tá? Eu vou pular essas daqui, porque essas a gente já respondeu em vários lugares. E tem uma lista bem boa lá para vocês estudarem. E essa semana acho que sai aula nova de inglês. Eu quero deixar umas dicas novas para vocês. Top, spoiler aí. Conseguiu tirar notas boas? Não vou fazer essa pergunta para Carla. Quanto tempo a Carla estudou? Ela já falou 2 meses, intensos. Mas antes você já tinha um conhecimento de inglês também, né, Carla? Tu já tinha ali uma afinidade. Já Não foi igual eu, assim, tinha. tipo, porque eu Não estudei foi 3 que nem meses, você. não tinha nada. A Carla, ela já tinha uma afinidade ali. Matheus, mas tem um detalhe também. Eu sabia inglês, só que a prova é uma coisa, saber inglês é outra, né? É você saber fazer a prova. Você não precisa ser fluente. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pela sua experiência, Carla... desculpa, pode falar, Clara. Não, eu ia só falar que o oposto também é verdade. Tem gente super fluente que vai fazer a prova só achando que vai arrasar, sem nunca ter visto a prova na vida e se dá mal. Então, é um exemplo de que tem que saber a prova em si, como funciona. Eu sei que a gente está repetindo isso várias vezes, galerinha, mas é porque esse é o erro mais comum da galera. Achar que quem sabe inglês vai ir bem na prova. Ou que só estudar inglês vai fazer você ir bem na prova. Nenhum dos dois é a realidade. Tem que conhecer a prova. Boa. Carla, quanto tempo antes da aplicação você aconselha fazer o TOEFL, pela sua experiência agora? Quanto tempo antes da aplicação? É porque eu sou fora do padrão aí, gente, porque o meu caso foi um caso à parte, que eu falei com um professor sobre summer job no começo do ano, e aí ele me ofereceu para fazer o mestrado, e eu comecei uma correria, 1 a 2 meses, 3 meses no máximo para aplicar. Então eu acho que é melhor a Clara responder essa, porque eu fui fora do, fora do padrão aí. Num cenário ideal, uns 2 meses, pelo menos 2, 3 meses antes da aplicação, ou assim, pelo menos com tempo hábil de, se der alguma coisa errada, dá tempo ainda de eu voltar e fazer outra prova. Porque, né, como já vimos, pode dar alguma coisa errada. Então, você tem que ter esse tempo. Num cenário ideal, não deixa para fazer em cima da hora, please. De 2 a 6 meses, né? 2 a 6 meses antes. Boa. Acho que mais do que 6 meses também não há necessidade. Boa. Clara, aproveita que você está com o microfone ligado aí. Quais são as datas que ocorrem no TOEFL? O TOEFL acontece uma vez por ano no Brasil, uma vez por mês, como que é? Não, TOEFL, de novo, TOEFL normal, indo lá no Test Center, varia de acordo com as cidades onde acontece, mas pelo menos 2 vezes no mês, às vezes mais do que isso. Tem lugar que às vezes todo fim de semana tem, normalmente é sexta ou sábado, mais vezes no sábado, mas assim, todo mês tem. Boa. Em cidades grandes capitais, tipo São Paulo, toda semana tem, e em vários lugares, tá? Em várias regiões, tem tipo muito. Mas ainda assim, é importante lembrar para não deixar para fazer inscrição em cima da hora. Igual a Carla foi refazer e aí só tinha data para daí a 20 dias, isso também acontece no TOEFL presencial, esgotam os lugares, às vezes, principalmente em época de alta demanda, perto de época de application e tal, esgotam os lugares. Então, não deixe para fazer inscrição em cima da hora, não. Muito bem dito. Inclusive, eu estava aqui no site da ETS, que é a empresa que faz o TOEFL, vendo datas, e metade delas já estão esgotadas para julho, se não me engano. Porque a galera já está se preparando aí. Muito bom. Carla, na sua opinião, se você pudesse voltar atrás, você faria o online ou o presencial? Com certeza o presencial, se eu tivesse essa opção, né? No meu caso, por causa do coronavírus, eu não tive, mas desde o começo eu já tinha considerado as duas opções e tinha escolhido o centro, mas eu não tive opção. Se eu pudesse, eu iria para o centro, com certeza. Antes de cada uma das sessões do TOEFL, eles dão algumas direções, né? Tipo, no reading, listening, etc. Eles dão, tipo, um textinho que aparece ali. Eles leem para você esse textinho ou você tem que ler, tipo, como que é?
Eles leem, é maravilhoso, gente. Entre uma sessão e outra tem essa parte que a Clara falou para você respirar. Quando eu fiz os simulados, eu fiz 2 simulados. Eu fiz do simulador que eu estava fazendo, da EduCint, acho que fala, e outro da ETS. E eu fiz os 2 em casa, e nos 2 eu senti essa tensão por ter o tempo todo controlado e tal. E eu realmente senti essa parte entre uma sessão e outra para eu respirar. E isso fez diferença e no meu teste também fez diferença. Você só fica ouvindo e eles lendo. Muito bom. Gostei, eu gosto muito da sinceridade de vocês, galerinha. Gostei do papo da mensagem da Natália. A Natália viu o que a gente falou, né? E ela ainda quer fazer o online, o que é muito positivo. Pô. E esse é o objetivo, galera, a gente ser transparente para vocês em pontos positivos, pontos negativos, e aí vocês têm essa opção de fazer a escolha, né? Do que é melhor para vocês. Muito bom, arrebenta. Se você acha que é melhor para ti, arrebenta. Eu não diria nada, só tome os cuidados, né? Obviamente, esteja preparado aí para os perrengues. Muito bom. Matheus, uma coisinha que eu quero falar aqui. Sobre fazer em casa. Quanto ao som, lembra que eu falei que eu fiz o meu à noite, então não tinha som nenhum. Mas aquela manhã que era para eu fazer o teste, gente, passou o carro da laranja, passou o da pamonha, passou tudo na minha rua naquele dia. Tem dia que nem passa, mas aquele dia passaram todos. Aí eu falei, bom, pelo menos eu vou fazer à noite não passa carro de som nenhum. Muito bom, excelente, excelente. Eu faria com certeza de noite, mas é porque minha mente funciona muito bem pela noite, né? Pergunta da Érica, acho que essa daqui é mais para Clara. Como que fica a questão de envio das notas? Muda alguma coisa em relação ao TOEFL online para o presencial? Então, teoricamente, nada mudou. As notas são do mesmo jeito, vão chegar do mesmo jeito. Agora, eu já tive um comentário de faculdades que ainda não garantiram que vão aceitar esse TOEFL em casa. Então, assim, teoricamente está tudo certo, a nota é a mesma coisa e tal, mas já teve essa conversa de que talvez tenha lugar que não aceite. Sinceramente, eu acho difícil, porque a prova continua sendo a prova oficial, tem todo esse esquema de proctoring com a ProctorU e tal, então não acho que vai ter problema, não. Mas é bom saber que tem isso. Clara, inclusive, quando você vai fazer o teste online, eles falam que vão te filmar o tempo todo, se precisar de auditoria, de não sei o que, eles fornecem o vídeo do seu inteiro da prova, então talvez isso ajude a faculdade a aceitar. Mas eu acho que é um preconceito temporário aí, porque acho que todo mundo vai fazer a sua parte para ajudar, acho que ninguém quer prejudicar os alunos, né? É um cenário muito, muito, né, inédito, todo mundo tem que ceder um pouquinho e se adaptar ali. Boa. Pergunta da Luara, pergunta mais técnica. Se você vai fazer o TOEFL em casa, online, etc., dá para instalar o Windows no Mac? Dá. Tem vários tutoriais na internet de como fazer isso. Dá um trabalho, putz, eu fiz isso no Mac, deu um trabalho do cão, viu? E olha que eu manjo como fazer as coisas. Dá um trabalho, não é algo fácil, mas dá para fazer. Muita gente faz isso, inclusive, para ter tipo um Windows. E pelo que eu saiba, não sei se vocês têm alguma informação sobre isso, pelo que eu saiba, mesmo que seja o Windows dentro de um Mac, tu pode fazer a prova sim. Boa. Existe algum desconto para fazer a prova online, em casa? Mesmo preço, galerinha. Mesmo preço. Por isso que a gente está nessa discussão, entendeu? Pagar o preço cheio para fazer em casa ou pagar o preço cheio para fazer com a estrutura da escola. E os dois pontos têm positivos e negativos, né? Galerinha, quando vocês fizerem perguntas, não façam perguntas muito abertas, é difícil para a gente. Tá? Por exemplo, tem uma pergunta que eu acho que a ideia por trás foi boa, mas a gente não consegue responder. Por exemplo, Carla, como você se organizou? Tipo, é muito ampla.
tipo, ela se organizou durante a prova, se organizou para estudar antes da prova. Então, acho que isso ajuda a gente aqui, tá? Só isso. Deixa eu ver se tem algo mais aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa enquanto eu escolho as perguntas. Tem uma pessoa ali falando que a mente dela funciona melhor à noite também. O pior, gente, é que a minha também. Eu reajustei o meu horário para eu dormir mais cedo e acordar mais cedo por causa do TOEFL, que eu achei que ia ser de manhã. Se eu estivesse no meu normal, seria muito mais tranquilo. De fato, eu me ajustei. E você ficou o dia inteiro acordada, né? Você estava ali já tomando café. Putz, tudo isso afeta. Tudo isso afeta. Mais o estresse do dia. Pergunta do Cauê. Vocês sabem se, por exemplo, e se cair a energia, acontecer alguma coisa, tipo, muito brusca? Tipo, alguém passou um caminhão na rua, acabou a internet. Vocês sabem o que acontece? Clara, sabe? Acho que talvez ela saiba mais. Gente, eu sei no TOEFL No centro. presencial, tem... vocês estão me escutando? Que eu tive que mudar de fone aqui para a bateria. No TOEFL presencial, se acontece um problema desse tipo, de novo, igual a gente falou, é tudo responsabilidade do test center. Então, inclusive, já aconteceu de ter aluno que chegou lá, tinha acabado a energia do prédio, não teve a prova e coisa do tipo. E aí, se acontece durante a prova, eles até dão um tempinho, se não resolveu, eles cancelam aquela prova, você tem que marcar uma outra data para poder ir lá fazer. Imagino que talvez tenha uma coisa similar nesse da agora, só que deve ter todo o perrengue de você conseguir explicar isso para poder ajustar, né? Eu também acredito que a galera vai entender, né? Acho que é algo que está fora do nosso controle. Assim como quando a Carla foi voltar ali do break, a galera não entendeu, não viu que ela estava lá e ela não foi prejudicada por causa desses 20 minutos, né? Porque não foi culpa dela. Manu, quantas horas por dia você estudava? A gente já sabe que você estudava todos os dias fazendo simulado, mas quantas horas por dia? Eu estudava de meia a 1 hora por dia. Foi mais ou menos o que a Clara falou naquela aula que ela deu sobre TOEFL. Eu pratiquei isso. Então, eu fazia, por exemplo, um dia reading, outro listening, ou eu fazia 2 sessões, meia hora de cada. Mas no máximo isso, não fazia mais que isso, não. Muito bom. Clara, na sua opinião, quanto tempo uma pessoa tem que ficar se preparando para o TOEFL? Tão difícil falar isso sem saber quem é a pessoa, em que ponto essa pessoa está, qual o nível da pessoa, porque a gente já falou muito, TOEFL não testa só o seu nível, tem a questão de saber da prova e tal, mas é claro que depende um pouco do seu nível de saber quanto tempo preparar. Mas, assim, no mínimo, uns 3 meses, 2 meses, num cenário ideal, assim, eu recomendaria. E, Carla, que alegria escutar que você escutou minha aula e seguiu o método, que a gente funciona mesmo, é assim que dá certo, a gente não queima largada, tentando estudar horas e horas por dia, e isso dura tipo 1 semana. Então, faz desse jeitinho, devagar e sempre, que funciona. Funciona tanto que eu vi a evolução de uma semana para outra. É confirmado isso aí que a Clara falou. Estuda todo dia que você vai ver a diferença de uma semana para outra, já faz diferença. Concordo. Tá vendo, galerinha? Você já tem a faca e o queijo na mão, pô. Já tá tudo aí no esquema. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, morreu tudo aqui. Bateria de tudo acabou. Vocês estão me escutando? Eu estou te escutando, claro. Eu não estou escutando vocês, não sei o que aconteceu. Não está? Tá. Entra de novo. Como que eu falo entra de novo? Alguém sabe linguagem de sinais? Entra de novo. Fecha, entra de novo. Escreve alguém no comentário. Escreve aí nos comentários, gente, para ela entrar de novo. Escrevi aqui. Ai, que engraçado, cara. Entra de novo, fecha e abre de novo. Vamos ver se vai. Agora não dá para ouvir a Clara mais. Daqui a pouco chega para ela ali a mensagem. Boa, daqui a pouco ela vê.
Vou sair e vou entrar de novo. Ó, voltou a voz dela. Tá bom. Boa. Galerinha, acho que a gente já respondeu a maior parte das dúvidas aqui. E as que a gente não respondeu é porque elas já estão respondidas na nossa plataforma. Então, entrem lá, estudem. Tá? Tem tudo lá. Tô quase terminando de ver aqui. Eu tô lendo cada uma das perguntas, galera. Cada uma delas aqui, só para ter certeza que não tem nenhuma inédita. Vamos ver se deu certo a Clara voltar. Carregando aqui. Alô, alô, voltou? Deu certo? Tô de volta. Que bom, então tá bom. Então foi um pequeno bug aí. Eu tô lendo cada uma das perguntas aqui e tô focando nas que a gente ainda não ensinou, que a gente ainda não respondeu nas nossas outras aulas, tá? Mas eu quero passar pelo menos, eu quero ver, quero ler todas elas. Carla, você só estudou com simulador? Estudei com simulador, também assisti alguns vídeos sobre as sessões. Tem alguns no YouTube, alguns modelinhos para o speaking, que eu também usei na prova. Como é o nome, Clara? Acho que é template. Templates. Eu usei porque realmente era difícil. Eu sei falar inglês normalmente com alguém, só que você falar naquele tempo, do jeitinho que eles querem, isso eu tive que adaptar. Então, isso ajudou bastante eu conseguir controlar o tempo do speaking. Boa. Boa, pergunta sobre simulados, a gente já tem aula sobre isso. Pergunta sobre essa daqui é boa. A essay, ela é escrita ou digitada? Essa daqui eu respondo, ela é digitada. A prova é 100% online, você não escreve tipo no papel e depois faz uns checks. Clara, eu fiz de um jeito que eu acho que você vai indicar. Pro writing, eu fazia as minhas anotações, a integrada normal, você faz. Mas a livre, foi um amigo, inclusive, que me deu essa dica. Carla, já monta um esqueminha do seu writing no seu papel, no seu quadro, no caso, e isso me ajudou a escrever muito mais rápido. Então, primeiro parágrafo eu vou escrever sobre tal coisa, segundo sobre tal coisa, e aí quando eu ia passar para o computador, eu já tinha todos os tópicos que eu ia escrever, e aí eu desenvolvia no computador. Ou acho que a Clara não está ouvindo a Carla, mas você está me ouvindo. Deu um bug aí. Tá. Fala de novo, Carla, a sua pergunta que eu passo um resumo para a Clara. Telefone sem fio aqui. No writing, você indica a gente fazer sempre um esqueminha, principalmente na livre, a gente fazer o esqueminha escrito e os tópicos de cada parágrafo e desenvolver no computador? Isso já ajuda? Você acha que na parte da redação, Clara, é melhor você fazer um resuminho do que tu vai escrever, parágrafo 1, 2, 3, 4, e depois na hora do computador você só segue a linha do raciocínio? Tanto na primeira quanto na segunda redação, eu não acho que dá para fazer assim, resuminho. Dá para você fazer um outline rapidex de 2 minutos, só para você dar uma planejada rápida mesmo. Porque o tempo é apertado. Então, não tenta fazer um rascunho, não, que vai dar errado. Excelente. Não é igual no Enem brasileiro, né? Que dá tempo de fazer um rascunho, pensar mais, porque tem mais tempo também, né? É muito pouco tempo. A primeira redação é 20 minutos. Né? É muito rápido. Ponto. Última pergunta, vai. Última pergunta, depois a gente encerra. Vocês acham, Carla pela experiência e Clara também pela experiência com vários alunos, que é necessário fazer um curso extra para o TOEFL, ou só estudando com os livros, com os links, com os simuladores que vocês já conhecem, que a gente já disponibiliza para a galera, é suficiente? Estava esperando a Clara. Eu não precisei de curso nenhum. Eu realmente só olhei todos os detalhes do site da ETS, eu só fiz os simuladores mesmo e foi tranquilo. Não sei, tem que perguntar para a Clara se uma pessoa que não está familiarizada, que não sabe muito bem inglês, como é que é. O que tu acha, Clara?
Primeiro, eu continuo sem escutar a Carla, tá? Então, na leitura labial, eu acho que você falou que tipo, você conseguiu resolver ali você mesma buscando as coisas, né? Olha como que eu tô boa na leitura labial. Mas eu acho que tem muito material, tem muita coisa que você consegue mesmo online, na mentoria, tem aula, e aí você tem que correr atrás. Dá para correr atrás e consegue fazer sozinho. É claro que eu sou professora de inglês, então eu acho que tem um especialista, alguém que pode te dar uma guiada, às vezes pode ajudar. Especialmente em casos específicos, estou agarrada em uma coisa, sou muito ruim em tal sessão e tal, mas que dá para estudar sozinho, se preparar sozinho, correndo atrás de material e tudo, dá sem dúvida. Boa. E eu reforço uma teoria minha. Galera, você pode ter quanto dinheiro você tiver, pagar o melhor professor de inglês do mundo, pode pagar o indiano que tira 120 no TOEFL todo mês. O cara faz todo mês só para manjar da prova. Pode pagar, cara. Se você não quiser aprender, você vai estar jogando seu dinheiro no lixo. Assim como tu pode estudar com o pior material da internet, daquele site que é feio pra caramba, mas ensina ali, né, o que tem no TOEFL, ensina tipo realmente sobre a prova. Tu vai conseguir passar. Né? Então, é um ponto bem importante, assim, tipo, nesse quesito e não só de TOEFL, de oportunidades como um todo da nossa vida, depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa, tá? Você já tem, como a gente falou até brincando aqui, você já tem a faca e o queijo na mão. A Clara, ela fez uma lista de livros para estudar para o TOEFL, a gente fez uma lista de vários links, a Carla já tem uma outra aula que ela veio aqui, falou sobre o simulador que ela usou. Então, cara, vocês têm tudo, velho. É só usar, tá? Pode, se você quiser apontar alguma coisa, claro, fica à vontade. Não, acho legal falar isso de você tem que querer e você correr atrás. E eu, de novo, por eu ser professora, eu vejo isso, eu vejo que às vezes tem aluno que não está muito querendo, às vezes está ali porque os pais estão meio que forçando e tal. E nunca vão render igual e nunca vão conseguir uma oportunidade igual, porque igual quem quer muito e está ali em cima e corre atrás. Esse fator é imprescindível para conseguir conquistar a oportunidade que você quer. E sobre estudar, tem trocentos lugares que você consegue procurar material, procurar estilo de prova, então dá para fazer sozinho, com certeza. Muito bom. Pessoal, para encerrar, obrigado aí todo mundo. Carla, últimas palavras, últimas dicas, últimos recados, últimas sugestões, e depois eu vou passar para a Clara também dar os últimos avisos, últimas mensagens, últimas dicas e o que quiser. Bom, gente, baseado na minha experiência, eu não recomendo fazer em casa. Se você não tiver uma opção, se você tem pressa, como eu, se prepare. Eu acho que se você se prepara mentalmente para todos os poréns que podem acontecer aí, os problemas técnicos e tal, pode dar certo. Você agora já assistiu essa aula, já está prevenido sobre tudo que pode acontecer, então você já sai na frente aí de quem não assistiu essa aula, olha só. Resumo da Carla, Clara, ela falou assim, ó, agora vocês acabaram de aprender tudo que dá errado, ou seja, todo o restante são as coisas que vão dar certo. Então você já sabe o que dá errado, agora o resto é de boa. Sabe que eu pensei isso quando você colocou uma aluna aí que falou que eu ainda assim prefiro fazer em casa por causa do meu estilo e tal. Eu pensei isso, a gente aqui agora, a Carla, mostrou pra gente tudo que pode dar errado. Então, quem ainda assim escolher fazer em casa já está mais preparado, já tem noção do que pode acontecer, então não vai ter tanta aquela quebra de expectativa, aquele fator surpresa na hora que der algum perrengue. Mas, últimas palavras, Clara, finaliza aí pra gente. Palavras. Fora isso, gente, queria reforçar o seguinte: não precisa afobar. Se você não tem que fazer a prova agora, não faça a prova agora. Não precisa correr para fazer. Faça o seu planejamento, olha seus prazos, vê quanto que você tem que fazer de verdade, sempre lembrando de não deixa para o último minuto. Mas faça o planejamento tranquilo, faça o planejamento de estudos, como a gente falou, a Carla falou, segue aquilo direitinho, estuda um pouquinho todo dia, mantenha essa rotina que dá tudo certo. A prova em si não é cabeluda, você só tem que saber como que ela funciona.
E para quem vou fazer o meu merchan, para quem quiser mais dicas de TOEFL, tem lá no meu Instagram, tá cheio de dica de TOEFL lá. Pode ir lá e pode fazer Eu ia falar disso agora. Inclusive, estava procurando aqui o seu Instagram, que eu sei que tá diferente, mas eu já escreve ele para mim aqui, claro, para não escrever ele errado, por favor. Pode mandar, eu vou comentar aqui com a galera. Pessoal, é o seguinte, dinâmica para a gente encerrar, homework para você, tira um print nosso, tira uma fotinha, posta lá nos seus stories. Qual foi o maior aprendizado que você teve com a gente hoje? Qual foi a maior dica, o maior insight, etc. E a gente não falou tanto sobre metodologias de estudo para o TOEFL, porque a gente já tem isso na mentoria. A gente já falou sobre o tema, né? Qual que é o melhor? TOEFL presencial, TOEFL online? Na prática, galera, acho que a resposta é não tem melhor, não tem pior. Acho que tem aquele que mais se adapta ao teu momento, à tua urgência, à tua necessidade, e os dois têm pontos positivos, pontos negativos. Eu, por exemplo, não tenho TOEFL presencial na minha cidade. Eu tenho que viajar para São Paulo, tenho que viajar 2, 3 horas para fazer. Um ponto negativo, pagar 3 pedágios, etc. Então, cada um, né, faz e escolhe de acordo com o que se sentir mais confortável. Tire um print nosso, tire uma fotinha, posta lá nos stories. Não vou fazer pose, vai. Putz, meninas ali arrebentando no sorriso e eu aqui só falando. Aí sai assim, né? Sai tipo. Top. E marquem a gente lá, tá bom? Clara me mandou aqui. Pode marcar você também, Carla? Se você não quiser, não tem problema. Ou se não, você manda o seu comercial aí, que eu sei que você tem 3, 4 perfis. Não, tranquilo. Matheus, eu queria só agradecer que eu vi os comentários aqui, gente me desejando boa sorte, que ainda não saiu minha nota final, então obrigada. Estou confiante sobre as 2 sessões, vamos ver. Matheus, você tá mudo para mim agora. Eu estava falando sem microfone. Muito obrigado pelo aviso. Muito bom. Então, ó, quem quiser aqui, ó, esse é o Instagram da Clara, pode marcar, pode seguir, Clara é de confiança, e esse da Clara, e esse é o da Carla, Corte, escrevi certo. Não, eu achei que era Cote, mas é Corte. E quando você entrar no Instagram da Carla, você vai ver que tem outras subdivisões ali, Carlas Aventuras, Carlas Fun, Carlas Exercícios na Quarentena, Carlas e aí vai, né? Ela tem tipo Carlas Carlas na Flórida e aí vai, Carlas na NASA. É porque ela tem um Instagram para cada passeio que ela faz para cada coisa. Fala aí, cara. Exagerado ele, não, gente, eu tenho 3. É um de viagem, um profissional de exercícios físicos e o meu pessoal, que é esse que o Matheus passou. Tá vendo? Tem para todos os gostos lá. E a Clara é o Clara English, que é o profissional dela. Pessoal, sucesso para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, e se a sua dúvida não foi respondida, não é por maldade, é só para a gente ganhar tempo aqui, senão a gente ia ficar horas falando, e porque elas já foram respondidas nas outras aulas. Então, por favor, você entrou num programa para você aprender. Então, arrebenta e aprenda, utilize as nossas aulas, utilize tudo que a gente tem. Sucesso para todos vocês. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Clara. E até semana que vem. Valeu. Top, muito bom.